interesse e capacidade. É esta história que eu quero falar. Eu quero falar de uma criança que nasceu de um pai e de uma mulher. Quando essa criança nasceu, que estava com 5 anos, o seu pai foi embora, deixou a mulher e foi embora. E essa criança, ela foi crescendo junto com o avô e a avó. A avó e o avô era quem ajudava essa criança, que a mãe não tinha condições. Mas ele foi crescendo, se formando um homem, e o sonho dele era de ser um grande vaqueiro. Ele pôs isso na mente dele, que um dia ele conseguia aquilo que ele queria. E foi crescendo, um moleque trabalhadores e interesse nos objetivos. Isso que eu te falo. Os objetivos, a determinação é que chega às suas conclusões. E quando essa criança estava com 12 anos, o avô dele deu um cavalo de presente. E nesse ponto ele nem tinha condições de ter um cavalo. Mas o avô, percebendo a determinação dessa criança e percebendo que ele ia ser um grande homem, talentoso, confiou no sonho dessa criança. E essa criança ele foi treinando seu cavalo amigo, e daí ele foi chegando, foi realizando teus sonhos. Naquela redondeza, a fama dessa criança, que estava com 13 anos já, estava andando o mundo, principalmente naquela redondeza. Não tinha boi, não tinha nada que ele não pegasse. Era o melhor daquela redondeza. Mas na frente teve uma festa na cidade de Maceió, capital. E o melhores daquela vaquejada que tem em Maceió era escolhido para vir aqui para Barreto. Tu percebe que para chegar em Barreto não é qualquer um. Você tem que ser bom. E naquele lugar ele foi o melhor. Dá para entender que ele foi o melhor de todos. Estava ali. Você sabe que nesses lugares depende da consequência. Existe a traição, a invejas. E foi isso que aconteceu. E já tinha, os dias estavam se aproximando para vir aqui para São Paulo, para Barreto. E num dia, e um sábado e um domingo, estava perto dos dias, eles fizeram uma vaquejada entre eles para treinar o cavalo. Que lá tem isto de treinar o cavalo e treinar ele mesmo. E numa dessas carreiras, um treinamento que teve, besta, ele caiu do cavalo e queimou o pescoço. Assim saiu o comentário, e ninguém sabe. E acabou-se aquela criança com idade de 13 ou 15 anos. O sonho dele foi comprometido depois da morte dele. Então, eu quero falar para vocês. Qual é o teu sonho? Qual é as suas capacidades que você tem de ser? Então, se tu tem seus sonhos, corra atrás. Não queira desanimar por causa de um amigo que deu um conselho. Não queira desanimar. Eu quero te orientar. Acredite em você e deixe quem quiser falar. A sua vida, quem determina é você e não os outros. Acredite só em você e deixa quem quiser falar. Quem está falando que você não vai conseguir, você vai cada vez mais chegar aos seus objetivos. E aqueles que acham que você não vai chegar, vai se arrepender depois. Valeu!